Queridos irmãos, boa noite. O tema que hoje estaremos a abordar nos é sugerido pelo discernimento do Espírito Emmanuel no livro Vinha de Luz, ao tratar desse tema com essa titulação: Que fazemos do Mestre? E ele inicia o tratamento da passagem evangélica em Mateus, capítulo 27, versículo 22, em que há a afirmativa de Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Nessa passagem, enquanto se faz o julgamento do mestre Nazareno, há um comportamento diante do qual aquele que teria a responsabilidade por definir o destino do mestre Nazareno dispunha à coletividade, aos ouvintes, ao populacho, qual o destino que seria dado àquele que se fazia ou que era dito o rei de Israel. Ao tomar essas palavras e esse sentido e esse instante em que o Cristo, de forma humilde e serena, se colocava para o julgamento de todos, e que aquele a quem competia a última palavra sobre o destino do Mestre iria, portanto, se colocar numa posição de absoluta, como foi registrado posteriormente, omissão, pois que o que se ficou na imagem, no simbolismo para todos, é que Pilatos teria lavado as mãos diante dessa situação, nos remete a nós outra dimensão desse instante. Porque todos nós, estivéssemos ou não naquela oportunidade, estamos diante do Cristo a cada dia. E então, diante dessa circunstância, o que fazemos com o Mestre Nazareno? Como tomamos a ele e ao seu exemplo, a ele e sua mensagem, a ele e ao seu evangelho? Que fazemos do Mestre? E trazendo essa discussão a partir do que foi evocado por Emmanuel, pensamos aqui fazer uma trajetória de reflexão em que imaginássemos alguns dos elementos da lição contida nos evangelhos com o nosso proceder nos dias atuais, para inclusive verificar se os erros de avaliação cometidos há 2000 anos, talvez por alguns de nós, não se repete nos dias atuais, e em que medida podemos dar andamento à nossa vida para percebermos melhor o valor da mensagem do nosso Mestre Jesus. Certamente é a passagem colocada por Emmanuel. Muitas vezes tomamos o Mestre de forma oportunista. Alguns ociosos irão buscar trazê-lo na dimensão de que ele possa, por algum motivo, lhes trazer uma paz que é a paz registrada no mundo. Um conforto, talvez mesmo, para uma situação, alguma dificuldade que esteja vivenciando. Muitos outros irão repetir aqueles que seguiam o Cristo esperando os milagres, seguindo a montanha em busca da multiplicação dos pães. Outros tantos ainda aproveitam Cristo com aquela mesma perspectiva do Judas, que buscava no aprendizado uma forma de converter o poder e a força da liderança que aquela mensagem trazia, para que se pudesse conferir força e poder no mundo terreno, no sentido do resgate e da emancipação do povo judeu. Há outros que buscam, em várias situações, se aproximando e afeiçoando do Mestre, em algum momento fazer como a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João, que num determinado momento pergunta ao Mestre:
sim, mestre, mas afinal de contas, como é que eu poderia registrar um pedido para que meus filhos se sentassem à sua esquerda ou à sua direita, buscando efetivamente saber qual o nosso lugar no reino dos céus. De tal sorte que essas colocações do mestre Nazareno, essa forma de perceber a nossa aproximação do mestre Nazareno há 2000 anos, tem repercussões para os dias atuais. E Emmanuel faz um registro muito preciso ao final dessa passagem, quando ele diz que não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo a cada dia. É precisamente por essa razão que, ao questionar os espíritos que auxiliaram no processo de codificação, Kardec faz a pergunta precisa: quem seria o espírito que nos serviria de modelo e guia? E houve a resposta mais curta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e que nos coloca a dimensão fundamental daquilo que Emmanuel suscita nessa passagem do livro Vinha de Luz. Utilizar o mestre Nazareno como modelo e guia para os nossos dias, para os desafios de hoje, para o que temos na atualidade a enfrentar. No livro Luz Acima, Humberto de Campos traz uma passagem de uma daquelas histórias do mundo espiritual que ele registra e nos oferece em formas de ilustrações. Nessa passagem, Humberto de Campos conta um episódio que vai ocorrer entre o apóstolo André e o mestre Nazareno. Naqueles primeiros momentos em que o Cristo buscava entre aqueles pescadores na comunidade de Cafarnaum os colaboradores para a obra da Boa Nova, o apóstolo André, muito bem intencionado, certamente, mas também com um certo grau de ingenuidade, observou que as tarefas eram tantas que era necessário se ter pessoas competentes, capazes de oferecer o auxílio adequado àquele projeto do mestre Nazareno. E assim é que ele vai à casa de Pedro e leva com ele 3 conhecidos e apresenta ao mestre junto aos discípulos. E nessa oportunidade ele diz: mestre, eu estou aqui com esses 3 amigos que eu acho que iriam colaborar profundamente na nossa obra, no nosso ministério. Ele diz: esse aqui, por exemplo, trazendo o mais velho, é Jacó. Ele tem uma maravilhosa, um prodígio com ele, porque ele tem visões do oculto. Por diversas oportunidades, em diversas circunstâncias, ele observou, ele teve visões de algo que iria ocorrer. Em Jerusalém, portanto, quando ele foi ao templo, ele conseguiu enxergar fogo saindo das oferendas. Observou antepassados de alta estirpe misturado entre os sacerdotes. E fez mesmo a transmissão de mensagens desses antepassados já mortos. Os doutores da lei ficaram tão impressionados que o questionaram em diversos aspectos, e ele trazia as respostas desses homens ilustres que já tinham morrido, de tal forma que causou espanto entre todos. Ele tem um prodígio fabuloso com as visões que opera, de tal sorte que acho que seria de grande colaboração para o nosso projeto. E o mestre Nazareno, de forma serena, sem comentar nada, apenas fixou o olhar para Jacob, e como se tinha feito um certo silêncio, Jacob se pronunciou: é verdade, eu de fato sou vidente, eu tenho essas observações do secreto, eu consigo observar e me comunicar com o lado oculto, e posso mesmo, acho, trabalhar e oferecer minha contribuição. Mas eu quero muito aprender com as lições dessa nova escola. Mas eu devo dizer que eu não poderei fazer isso de forma
decidida, aparecendo fortemente, devo fazê-lo em secreto. Porque eu trabalho na casa de um romano de muitas posses e eu tenho um bom salário. E se ele souber que eu estou andando com vocês, certamente me colocará para fora e a minha família vai passar necessidades. Então eu não posso também ter uma contribuição assim muito ostensiva, eu devo fazê-lo mais em secreto. E aquilo causou, evidentemente, um certo silêncio naquela assembleia. E André tratou logo de trazer o segundo dos seus amigos para apresentar o mestre. Disse: mestre, esse é Menarhem. Ele é filho de um ourives, é homem de muita inteligência e ele possui qualidades extraordinárias, porque ele tem a capacidade de prever, ele sonha e esses sonhos ele consegue saber o que é que vai acontecer no futuro. Ele escuta vozes do céu. Chegou mesmo a ter a oportunidade, tinha uma romana muito rica, e essa romana tinha perdido as suas joias, e nos sonhos ele identificou onde é que ela tinha perdido, causou muito espanto. E muitos dos sacerdotes passaram a visitá-lo, questionando, buscando provocá-lo para ver se ele caía em contradições, e sempre ele tinha uma resposta precisa para cada situação que se apresentava. Ele seria, portanto, muito valioso como colaborador para nós. E o Cristo, novamente, sem dizer que sim, sem dizer que não, só serenamente, olha para aquele amigo de André que ali estava, e diante daquela indefinição em que todos ficavam na expectativa, ele se apressou a dizer: é verdade, eu ouço vozes do céu, eu desejaria participar dessa nova fé, mas tem um problema. É que o meu sogro, ele tem uma loja que vende perfumes, ele é muito rico e ele está próximo de morrer. E ele é muito rigoroso, de tal sorte que se ele souber que eu estou convivendo aqui com vocês, eu vou perder essa herança. E eu não posso deixar a minha família nessa situação. Veja bem, é uma riqueza muito grande. E ficou aquele mal-estar muito grande na assembleia. Ele sentiu tanto que ele disse: olha, eu até podia me desfazer de uma parcela dessa riqueza, mas a minha família iria passar por dificuldades. E continuou aquele silêncio, aquela coisa. O Cristo só fazia um leve sorriso, sem esboçar nenhuma reação. André tratou logo de apresentar o terceiro, de nome Moabe. Ele disse: mas olha, aqui temos Moabe, que é filho do cultivador Josué, e ele é um prodígio nas escrituras. Devo dizer mesmo que os escribas morrem de inveja dele, porque ele escreve numa velocidade extraordinária. O que ele escreve em geral, ele vem do oculto, e muitas vezes aquilo que ele escreve, às vezes é até em língua estrangeira, coisa que ele nem entende. Depois outras pessoas vão ver, são belíssimos depoimentos e tudo mais, soluções para problemas dos outros. Ele tem essa capacidade extraordinária, que pode muito bem contribuir com todos nós. Mas, portanto, mestre, eu acho que ele seria de muito bom proveito. E, novamente, aquele silêncio, o mestre faz ver que ele deveria se pronunciar. E Moabe, ele vai dizer: efetivamente, eu escrevo misteriosamente. Eu mesmo nem sei como é que isso acontece, mas desce um fogo, como um fogo sobre mim, e eu começo a escrever coisas que muitas vezes eu nem sei o que é que eu estou escrevendo. Eu devo lhe dizer que eu gostaria de participar do projeto, mas não posso muito tempo. Porque, na realidade, eu estou muito ligado a um revolucionário nosso, judeu, que está só esperando o momento em que nós possamos assassinar o procurador romano e alguns outros romanos para a gente tomar o poder. E ele está me oferecendo um cargo muito elevado, onde eu vou receber muito dinheiro, e, portanto, eu vou ter fama, dinheiro, posição, e aí eu posso até ajudar no projeto mais efetivamente. Mas eu estou esperando essa posição de destaque, né, do processo dessa revolução, de tal sorte que eu não posso me dedicar profundamente a esse projeto. E aí André chegou, viu que ninguém se pronunciou muito mais, cercou-se do mestre e disse: mestre, afinal de contas, viu que todos eles têm
têm prodígios, serão de muita utilidade. E o mestre respondeu com a paciência de sempre: não, André, deixe que os nossos irmãos sigam em paz. Um está muito vinculado à questão dos ganhos, outro está esperando uma herança, o outro ainda está nas ilusões do poder. Deixe que eles façam a sua própria trajetória, porque o que nós estamos esperando efetivamente é que aqueles que estejam com boa vontade para o projeto da Boa Nova. Disse: mas mestre, mas eles têm dons extraordinários. Afinal de contas, um vê, outro ouve e outro escreve milagrosamente. Certamente, em todas as épocas sempre tiveram homens com muitos prodígios, mas poucos com a doação, a abnegação que precisamos para que desejem trabalhar na execução da vontade do nosso Pai. De tal sorte também que aqui vemos como as pessoas se cercavam naquele instante do Mestre Nazareno, mas todas, de alguma forma, muito vinculadas e preocupadas com os seus haveres terrenos, com as suas possibilidades de ganhos, com os seus empregos, com as suas vantagens pessoais, e muitos poucos realmente decididos a trabalhar no projeto de edificação que o Mestre representava. Numa passagem do livro Religião dos Espíritos, vem novamente as lições de Emmanuel, nos falando da abnegação. Porque para a abnegação não precisamos de nenhum outro registro do que o próprio Mestre Jesus. Afinal de contas, quem era o melhor trabalhador da obra do Pai? Aquele que, vindo com todo o poder, porque espírito puro, que tinha as condições de influenciar os outros, utilizando-se dos poderes que a ele estavam afetos, de uma mediunidade extraordinária, podendo influir sobre a opinião, por exemplo, nessa hora do julgamento, em que se era sugerido, por exemplo, qual o seu destino, que Pilatos perguntava para o populacho, ele podia argumentar em seu favor, porque tinha todas as argumentações possíveis em seu favor. Ele podia motivar, particularmente quando ele entrou em Jerusalém, coberto de glórias, aclamado pela multidão, poderia ali transitar, buscando um apoio para uma revolta militar. Nada disso ele o fez, porque havia um projeto de muito maior significado. E tudo o que ele fez foi exatamente contradizer com aquela que era o que era o costume e o que era a tradição relacionada ao poder terreno. O mestre nasceu numa manjedoura simples, junto de animais. Ele podia ter estudado, na hora em que se apresentasse como Messias, nas melhores faculdades existentes, não faculdades como nós a pensamos hoje, os melhores educandários de então. Ele poderia invocar posição de destaque junto ao Sinédrio na discussão com os doutores da lei, mas nada disso fez. A sua comunicação se fez junto aos simples, aos pescadores. Emmanuel mesmo chega a dizer que ele podia se valer de discutir e conversar com as mulheres, as senhoras mais distintas daquela sociedade, cultivar esse tipo de relacionamento, como todos nós almejamos de alguma forma, aqueles que almejam na Terra relacionamentos dessa natureza, mas ele preferiu trazer como exemplo de regeneração na figura de Maria Madalena, alguém que estava na queda e a quem ele ofereceu a mão para o seu reerguimento e que ficou como o símbolo maior do processo regenerativo que se tem notícia. Alguém que saiu efetivamente de uma situação em que seria apedrejada como a escória humana e passou a ser um símbolo de fé, aquela a quem primeiro ele se apresentou depois do seu processo de crucificação. De tal sorte que não precisamos de melhor registro de abnegação do que esse que o Cristo mesmo nos apresentou. No livro Luz Acima,
há um outro registro de Humberto de Campos, extraordinário, em que ele fala sobre, a titulação é Nas Hesitações de Pedro. Havia, logo após o Pentecostes, toda uma atividade desenvolvida na Casa do Caminho, de atividade caritativa, e que tinha em Pedro aquele timoneiro das atividades que ali se desenvolviam. E era intenso o trabalho que se desenvolvia de apoio aos idosos, de apoio aos doentes, às crianças abandonadas. E naquele instante em que ele estava mais aturdido com as tarefas do dia a dia, aparece a sua porta, a porta da Casa do Caminho, uma mulher trazendo todas as sequelas. Ela tinha sido apedrejada, exatamente porque, como considerada adulta, tinha sido apedrejada. Dizia os maiores impropérios porque ela estava semilouca, trazia todas as marcas das feridas ensanguentadas. E aqueles impropérios e aquela situação daquela mulher que não era bem-vinda porque trazia as marcas dos seus erros, se apresenta à Casa do Caminho. E aquilo causou um alvoroço. As mulheres que ali estavam, ou trabalhando, ou recebendo os benefícios, começaram a se incomodar, a se afastar. Os doentes começaram uma certa algazarra, ou seja, criou-se um clima de intranquilidade. E Pedro, diante daquela situação, sem saber efetivamente o que fazer em relação àquela senhora, e trazendo também dentro dele algum conceito de que era melhor que aquela mulher se afastasse daquele recinto, ele, sabendo que nas horas em que não há um registro claro do que fazer, a melhor opção é orar. E ele se recolheu em um quarto e fez uma oração sentida, pedindo a iluminação do Mestre Nazareno. E tal foi o seu sentimento que o Mestre aparece a ele. Ele disse: pois não, Pedro. Ele disse: Mestre, nós estamos aqui diante de uma pecadora, reconhecidamente entregue ao mal, e que se apresentou à nossa porta e não sabemos o que fazer. O Mestre Nazareno disse: Pedro, eu não vim curar os sãos. E Pedro dizendo: mas mestre, diante dessa situação, se nós adentrarmos com ela, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos julgá-la? O Mestre Nazareno disse: na terra já há muitos julgadores, já existem muitos juízes. Mas mestre, o que é que nós iremos fazê-la? Será que iremos, portanto, fazê-la compreender os seus erros? Mas Pedro, por onde ela andou em todas as ruas foi só o que fizeram com ela, detratando, admoestando, jogando pedras. Ele disse: mas afinal de contas, o que iremos fazer? Iremos fazê-la ter uma noção do padecimento a que ela mesmo se arrojou? Não, Pedro, afinal de contas, esse padecimento já fizeram todos os que a exploraram, que a fizeram cair no mau caminho e que a fizeram passar fome, frio e todas as situações que ela está enfrentando. Mas afinal de contas, o que iremos fazer? Iremos dizer quais são as penas a que ela está sujeita, tanto aqui na terra quanto na vida futura? Não, Pedro, não iremos fazer também assim. Porque afinal de contas, ela já vive acompanhada por tantos quantos espíritos que ficam relembrando a todo instante as suas falhas diante das leis divinas. Pedro, nós estamos aqui para as atividades da Boa Nova. E o nosso Evangelho, ele suplanta em muito a justiça, a noção de justiça. Aqui nós estamos para edificar e salvar. Estamos para perdoar e amar. Estamos para consolar e renunciar. Essa é a nossa tarefa. E Pedro, caindo em lágrimas e em prantos, entendendo a mensagem divina, vê o Mestre se esvair em sua luminosidade, e ele sai, portanto, passa pela sala, todo mundo observando, né, o seu procedimento, qual seria o seu procedimento. Ele vai à porta e disse: entre, minha filha. E aquela mulher
que estava blasfemando em todo um estado de semi-loucura, olha para ele e disse: quem sois? Ele disse: eu sou seu irmão. Então essa noção que nos traz Humberto de Campos, dessa passagem nos trabalhos da Casa do Caminho, nos alerta para o significado e como temos que tomar as palavras do Mestre Nazareno. Porque, afinal de contas, qual é a nossa noção de justiça e como entendemos as tentações, as quedas, os erros que todos nós passamos ao longo da estrada evolutiva? Numa passagem extraordinária também do livro Religião dos Espíritos, intitulado Diante das Tentações, é exatamente nesse sentido que Emmanuel nos convoca a refletir. Ele diz que, afinal de contas, todos nós que estamos envergando a roupagem carnal, estamos constantemente sendo tentados nas diversas formas e que precisamos de muito esforço para sempre diante das tentações escolher o caminho da luz. Em muitas oportunidades, como numa assembleia como essa, ou em qualquer recinto onde nós buscamos ouvir a palavra do Cristo, nós imediatamente sentimos uma identificação com a força do amor que o Cristo nos coloca, porque é uma sintonização daquilo que há de divino em nós com aquela mensagem, com aquela colocação, aquele exemplo que o Cristo nos trouxe na sua passagem de há 2000 anos e que nos evoca em todos os trabalhos desenvolvidos por seus fiéis seguidores. E quando olhamos isso, nos sentimos: eu sou cristão, eu sou diferenciado porque eu me assemelho, ou pelo menos que eu tenho uma simpatia por essa ideia, por esse proceder. E Emmanuel diz: façamos uma reflexão sincera. Voltemos às nossas casas e façamos uma reflexão sincera sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, de tal sorte que, ao observarmos aqui e ali um nosso irmão numa queda, um nosso irmão no erro, um nosso irmão numa situação de fragilidade, possamos ver até que ponto nós já nos desvencilhamos daquela possibilidade do erro. Porque muitas vezes aquilo que nos separa do erro é algo muito tênue, é uma conquista ainda muito pequena, porque não estaríamos trafegando aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações, se não estivéssemos ainda caminhando, ainda nos libertando muito tenuamente das dificuldades e das sombras que nos acompanham ao longo de várias existências. Assim é que, diante daqueles nossos amigos, diante daqueles conhecidos, diante daqueles nossos semelhantes que nem mesmo conhecemos e que encontramos em situações de vícios, deveremos observar: será que não teríamos uma facilidade de estar na mesma situação daquele nosso irmão se não tivéssemos amealhado, como o próprio Emmanuel diz, uma migalha de conhecimento que nos separa de estarmos naquela situação de vício. E quando temos essa percepção, podemos nos tornar mais condescendentes diante do erro do nosso irmão. Em outra situação, quando identificamos aqueles nossos semelhantes, que por serem muitos críticos sofrem de alguma forma uma crítica social, um isolamento social. E nós observamos no nosso dia a dia, quantas vezes nós não fazemos julgamentos precipitados, quantas vezes nós não falamos, mesmo que seja privadamente, fulano de tal é um ladrão, cicrano é não sei o quê, tal pessoa é adúltero, sem ter uma noção mais clara do que é aquilo e sabendo, obviamente, que isso em nada contribui, em nada ajuda efetivamente o irmão. E por isso mesmo, Emmanuel diz: o que nos separa daquele que está exposto ao público como alguém que lançou uma mentira, alguém que lançou uma inverdade que prejudicou o outro? Talvez porque amealhamos ainda um tiquinho, um naco de prudência
e essa distância de sermos um pouco mais prudentes já nos afasta de uma situação de infelicitação desse nosso irmão. Em outra circunstância, nós também poderíamos ver diante daquelas pessoas que se embriagam pela riqueza e pelo poder. Esses embriagados pela riqueza e pelo poder estão imersos numa lógica em que os que estão cercando o poder ou os que estão cercando a riqueza, o tempo todo lhe estimula para as práticas do egoísmo, para as práticas da conquista desvairada, mesmo que passando por cima dos outros, mesmo que se corrompendo, e nesse sentido, o que nos afasta desses nossos irmãos? Porque em muitas circunstâncias nos vemos em pequenos pecadilhos. Quantos não chegam na sua atividade profissional e se apresentam diante dos demais e diz: olha, existe um preço com ou sem nota. Então a pessoa que diz com ou sem nota, pode-se ter uma situação em que ela diga: fulano de tal é um corrupto, cicrano é não sei o quê, cicrano quer ultrapassar todos na obtenção da riqueza. Vejamos os nossos pecadilhos e observemos que aquilo que nos separa desses que ficam evidenciados na imprensa tão somente é um pouco, um fio de responsabilidade, como diz Emmanuel, que nos separam desses nossos irmãos e que, portanto, é preciso também ter um sentimento de entendimento para as fraquezas humanas. Em outra situação, nós vamos observar aqueles que estão sofrendo obsessões de toda sorte. E Emmanuel diz: será que não estaríamos nós também no manicômio, não tivéssemos o exercício a cada dia de uma oração? Então, muitas vezes, é o exercício da oração que nos afasta de uma obsessão como verificada em tantos irmãos. E assim é também para os nossos irmãos que estão no crime, estão sentenciados. Muitas vezes, a única coisa, efetivamente, que nos separa dessas circunstâncias seria a oração ou seria a prática do serviço no bem. Uma pequena prática no serviço do bem e já nos separamos dessas situações, ora de obsessão, ora de criminalização. E quanto mais outros compromissos temos com os nossos irmãos desencarnados, que nos acompanham em diversas circunstâncias, buscando muitas vezes reparações, em outras também aprendizado, de tal sorte que a nossa experiência e os exemplos que trazemos na vida muito auxiliam aos que nos acompanham na experiência carnal e aos nossos irmãos desencarnados, que podem enxergar na nossa experiência, na nossa vontade efetiva de fazer o bem, algo que lhes transforme num roteiro de vida, ou na vida carnal, ou na vida espiritual. De tal sorte também que Emmanuel diz que se para a transformação íntima o caminho seguro é a construção da obra caritativa, o primeiro elemento é exatamente, o primeiro passo se chama compaixão. Ligando-se esse texto com o texto de Pedro, nós temos uma compreensão mais clara do sentido dado à ideia da compaixão pelo Mestre Nazareno e à ideia de justiça. Porque a justiça divina nunca se fez separada da ideia do amor. É necessário que saibamos compreender nos outros os seus erros, compreender o irmão que está no erro como uma possibilidade de alguém a receber uma ajuda para se erguer. Há uma passagem que eu acho muito significativa, que é a parábola do bom samaritano. Ela nos traz elementos extraordinários de reflexão. Muitas vezes, a parábola é estudada para que se suscite a ideia de que aqueles que eram considerados pelos judeus dignos, homens dignos, ao passar por aquele caído no chão, não o tinham auxiliado. E o samaritano, que era visto como alguém que não deveria ter maiores créditos, foi exatamente aquele que auxiliou quem estava em queda. Essa reflexão nos mostra um sentido didático muito interessante, mas eu gosto muito da observação que foi feita por Chico Xavier,
quando daquele programa Pinga Fogo na TV Tupi, né, na televisão Tupi. E na entrevista falavam a ele sobre a questão da justiça no mundo e tudo mais, e ele começou a falar sobre a parábola do bom samaritano. E na realidade ele chegou a dizer, mas afinal de contas todos discutem sobre a atitude do bom samaritano e a dos que não atenderam aquele que estava caído. Mas agora pensemos, quem era o que estava caído? Aquele que estava caído, quem era? Era um homem de bem que foi vitimado por alguma atitude de violência? Ou teria sido um criminoso, que naquele instante que ia cometer um crime, ele foi atingido e aí estava caído, mas ele ia cometer algum crime? Ninguém sabe, porque o mestre Nazareno não informou quem era aquele homem que estava caído. Apenas disse que tinha um homem caído e valorizou a ação de ajudar aquele homem caído. E isso nos diz muito sobre a justiça na nossa terra. Porque ela nos diz que nós não devemos olhar ou perguntar quem está caído, mas atuar em favor de quem está caído. E se possível amanhã, se houver a necessidade, ajudar, edificar, educar, mas não perguntar inicialmente qual foi o seu erro, por que é que você está aí caído? Como que é fazer julgamento, se é merecedor ou não da ajuda. O Mestre Jesus foi sábio na afirmação da parábola. Colocou a questão, estamos até hoje discutindo o quem fez o bem ou quem fez o mal diante daquela atitude. Mas o mais significativo é que existia um homem, e aquele homem, fosse quem fosse, era merecedor de ajuda, porque era um nosso irmão. Esse é o significado maior da existência dessa parábola e é um significado maior do sentido de justiça, que é uma das lições mais extraordinárias que o Cristo nos traz. Emmanuel nos diz que quando estamos diante da crise é que nos sintonizamos, é que nos posicionamos para o bem ou para o mal. Porque na realidade, diante da crise, diante de uma necessidade, quando o que é matéria em nós nos solicita, diante de todas as circunstâncias, ouvimos o que o mundo fala e ouvimos as recomendações do Mestre. E ele vai, numa passagem extraordinária, dizer que isso nos remete àquilo que o mundo nos traduz de sombras e o que o Mestre Nazareno nos oferece de luz. Em várias circunstâncias, o mundo vai nos dizer para viver em paz, naquela paz que o mundo tanto deseja, que é o da ociosidade. E, no entanto, o Mestre nos diz, nas suas lições inesquecíveis, levanta e anda, nos convidando a atuar efetivo em favor dos nossos irmãos, enquanto o mundo nos diz a cada instante para fazer o que desejarmos. Aquilo que desejarmos, busquemos. E o Mestre diz, não peques mais, fazendo um juízo já claro sobre o que é que devemos proceder. E o mundo diz que nós devemos destruir os nossos opositores. Afinal, era essa a ideia existente, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Mas o Mestre nos diz, ama os teus inimigos. Quando o mundo nos pede para que nós atuemos renegando os que nos incomodam, ou que nós possamos ferir a quem nos fere, o Cristo nos diz, se aquela pessoa te pede para andar 1000 passos com ela, anda 2000. Aquele que te pede para que tu dê as vestimentas, dá a capa também. Esse sentido que a cada momento de crise convive conosco, está sempre aparecendo uma opção entre as sombras e a iluminação, entre os desejos que o mundo nos aponta e aquilo que o Mestre, com as suas recomendações, nos diz. Afinal de contas, o mundo muitas vezes nos diz, trabalhe o tempo todo para conseguir riquezas, porque afinal de contas, acumular o ouro e o poder te fará respeitado e temido. E o Mestre faz a observação
uma observação extraordinária. Provavelmente nesta noite virão buscar a tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Essas lições inovidáveis do Mestre estão, portanto, a cada hora nos chamando a atenção para que nos momentos mais significativos na nossa vida busquemos nos sintonizar com o bem. Emmanuel faz uma outra construção também na religião dos espíritos, nos chamando a atenção para uma visão que ele tem do mundo espiritual. Ele diz, olha, daqui de onde estamos parece que a Terra efetivamente é um grande educandário. Porque nós vemos, assim como a criança que entra nos estágios primários dos colégios, nós vamos encontrar as pessoas que estão estagiando naqueles primeiros elementos da evolução humana, reconhecendo os sentimentos iniciais de grandeza e de evolução. Nós vamos encontrar aqueles que estão no estágio médio, no ensino médio, e vamos encontrar aqueles amigos que já estão devotados a causas de maior importância. Vamos encontrar aqueles que estão nas universidades, empenhados já em atividades mais especializadas para obter situação de maior oportunidade de trabalho junto à sociedade. E nós vamos encontrar irmãos que estão na universidade moral, da evolução moral, em geral carregando algum tipo de dor, que é um estágio mais evoluído que estamos. E ele diz, irmãos, se tu estás passando por alguma dor significativa, se te acompanha algum dos teus parentes que te provocam dificuldade e preocupação, é porque tu estás já num estágio mais evoluído desse processo escolar da nossa vida e que, portanto, por isso mesmo estás enfrentando essas dificuldades. Por isso fazes como mestre. Na hora derradeira, no exame derradeiro, age com prudência e com humildade, com a serenidade, porque todas essas circunstâncias irão te valer na passagem para o mundo espiritual. Ainda uma passagem extraordinária de Humberto de Campos, nós temos uma intitulada A Divina Visão. Havia uma jovem muito dedicada ao Cristo. Tudo o que ela queria na vida era ter uma visão do Cristo. Que ele pudesse lhe dizer como proceder, como agir, lhe encaminhar para uma situação em que ela se tornasse sua seguidora. E ela convivia em sua casa de forma reclusa, em orações, era bondosa na convivência com os seus semelhantes, rogava fortemente ao Mestre que se lhe aparecesse. Os anos foram passando e essa irmã dedicada, aprendendo o Evangelho, estudando o Evangelho, sendo bondosa para os seus familiares, mas reclusa no seu apartamento, ela morava numa edificação, ficava mais do alto. Ela observava aquela sociedade ali, naquela movimentação, mas o seu olhar sempre se dirigia para o alto nas suas preces. Num determinado tempo, ela já estava com os cabelos brancos, ela vê uma luz se aproximar e ela se anima, é o Cristo. Ela vai vendo aquela figura do Cristo, mas o Cristo passa por ela e vai em caminho da rua, e ela segue, ela desce e vai para a rua. E quando ela chega na rua, ela vê que o Cristo está próximo de algumas crianças que ali estavam. E ela diz, Mestre, por favor, me dizes o que eu devo fazer para ser a tua serva e seguidora fiel? E ele diz, me acompanha e ajuda. Daqui a pouco vai passar uma criança aqui. É um recém-nascido, ele não tem pai conhecido, a sua mãe não tem as condições objetivas para cuidar dele. Se olhar para ele, vai ver uma criança desnutrida, não é? Você pode até imaginar com algumas dificuldades mentais, mas ali existe um espírito de grandeza e que é preciso ter um cuidado, um tratamento com ele para que ele possa se desenvolver da melhor forma. E a menina se encheu a senhora se encheu de emoção
e decididamente esperou, porque aí o mestre se esvaneceu, e ela esperou a chegada daquela mãe, acolheu-a, levou-a para sua casa, tratou daquela criança, e a partir daí a sua vida ganhou um novo sentido. Ela já não perdia grandes tempos em orações repetitivas, ela fazia uma curta oração e já descia para o trabalho do bem, para ajudar os enfermos, as crianças pobres. E diz Humberto de Campos que de quando em vez, naquele seu trabalho, ela via a imagem do Mestre Jesus sorrindo para ela. Essa é uma história, uma ilustração maravilhosa de Humberto de Campos que nos fala sobre o fazer o bem. O que é fazer o bem? Outra passagem também de Humberto de Campos nos conta que, após falar sobre a parábola do bom samaritano, chegou um dos doutores da lei e lhe pergunta: afinal de contas, mestre, eu não entendi bem o que é ser considerado um homem bom. E o mestre lhe diz: olha, observe o seguinte, considere o fato de que você está mudo. Foi acometido de uma mudez incurável. Como você se sentiria se alguém se aproximasse de você e, entendendo o que você quer dizer, pudesse falar por você? Mas pense também que se você fosse cometido por uma cegueira e alguém pudesse lhe ajudar auxiliando a sua caminhada para que você se sentisse seguro. Observe também se você estivesse com uma moléstia contagiosa e alguém se aproximasse de você para lhe auxiliar, sem o medo daquela moléstia, e lhe trouxesse conforto e carinho. Observe uma situação em que você, sofrendo no cárcere, preso, houvesse alguém que quisesse ir lá, e mesmo enfrentando todas as circunstâncias que a sociedade confere de críticas, né? Aqueles que se aproximam dos criminosos, alguém se apresentasse e dissesse: irmão, eu aqui estou para te ouvir o que você tem a dizer. Mas digamos que tivesse uma outra situação, você está com fome, passando necessidades e vem alguém trazendo aquilo que é necessário para a sua alimentação ou por aquela necessidade imediata. Ou mesmo se você cometeu algum erro e naquela situação alguém chega e, sem querer saber qual o tipo de erro, lhe oferece a compreensão, a indulgência. E se em outro instante você está cansado e você está sem paciência, alguém lhe oferece uma situação de silêncio e lhe mostra um sorriso simpático, como você se sentiria? Nessas situações, me diga, quem seria o homem bom em cada uma dessas circunstâncias? Ele diz: todos aqueles que me ofereceram compaixão, misericórdia. Ele diz: pois bem, passe a agir dessa forma. Esses ensinamentos que estão ilustrados em Humberto de Campos, eles estão em todas as circunstâncias da nossa vida, nas passagens do Evangelho, e nos afirmam a atualidade das mensagens do Mestre Divino. Afinal de contas, nós que nos apegamos aos ensinamentos da ciência e que temos tanta convicção no conforto que a medicina, que os novos avanços no campo da astronomia, da genética podem nos conferir, nós podíamos imaginar, não estaria há 2000 anos registrados todos esses confortos espirituais? Porque se hoje a ciência se aproxima na investigação do magnetismo e afirma, em muitas circunstâncias, a realidade da reencarnação, não tinha sido o Mestre Nazareno a nos dizer: é necessário renascer de novo? A mensagem do Mestre não já nos falava antes que os telescópios Hubble e tantos outros, investigando a vastidão do universo, não era o Mestre Nazareno a dizer: a casa do meu Pai há muitas moradas? Afinal de contas, quando a medicina nos diz, e a psicologia, que a maior parte das doenças tem relação com a nossa mente, com o nosso proceder, com o fato de guardarmos mágoas, não era o Mestre quem dizia que deveríamos perdoar
aos nossos inimigos e que deveríamos agir com indulgência aos outros, não guardar mágoas. Afinal de contas, quando nós hoje examinamos várias instituições dedicadas à solidariedade, não era o mestre Nazareno a nos convocar à irmandade? Quando nós investigamos hoje que a partir do desenvolvimento do comércio, a partir da evolução nas comunicações, nos transportes, as sociedades estão se aproximando umas das outras, nós mesmos, às vezes a gente diz, eu vivo do meu trabalho, eu posso viver, eu sou independente. Ninguém é independente na vida de hoje. Ninguém é capaz de produzir aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Tudo que nós temos na nossa vida, sapato, roupa, tudo. O creme dental que escovamos os dentes, a nossa alimentação, nada. Nenhum de nós é capaz de produzir absolutamente nada disso. Nós temos que ir ao mercado para comprar. E comprando, estamos precisando do trabalho dos outros. Esse nosso mundo é interdependente. Ninguém produz nada mais do que precisa para a sua sobrevivência. E todos esses exemplos da evolução da sociedade, da economia, da comunicação, os avanços na internet, nos chamam a quê, afinal de contas? A nos entendermos, a nos comunicarmos, a nos abraçarmos, a nos entendermos como um todo, como uma família universal. E há 2000 anos o mestre Nazareno nos dizia na sua lição inovidável: amai aos seus semelhantes como a si mesmo, porque somos todos irmãos. E essas lições que nos trazem o Evangelho e as passagens que aqui registramos apenas nos indicam a atualidade do Cristo para as nossas vidas, para seguir e servir de modelo e guia para cada instante, para cada dificuldade e para o oferecimento que devemos fazer a nós mesmos de um caminho novo, de um caminho de descoberta do que há de divino em nós e nos nossos semelhantes, nos aproximarmos, buscarmos nos entendermos, termos compaixão, mas acima de tudo aprendermos a amar o amor que o Cristo nos ensinou há 2000 anos. Que o amor do Cristo, portanto, faça morada hoje e sempre no coração de todos nós. Aviso. A próxima palestra de quarta-feira será com os anéis. O tema, a Páscoa. Lembramos sempre que possamos chegar um pouco antes para as atividades, para ouvir a palestra, para podermos ficar em prece e em sintonia com o ambiente, pois a espiritualidade já começa a contribuir conosco nesse período, nos acalmando, nos tranquilizando, nos dando suporte, para que possamos compreender e levar conosco a mensagem da palestra e mais o que precisarmos. Neste final de semana está ocorrendo o EGEAS, Encontro da Juventude Espírita do Alto Sertão. Está sendo transmitido pela FEB TV da Federação Espírita Paraibana. Primeiro Encontro Espírita do Cariri, Enacar, no dia 27 de maio. Tema central: Espiritismo e Cristianismo Redivivo. Fica em Sumé, na rua Vicente Preto, sem número, centro, no Fórum Desembargador Arquimedes Souto Maior. A programação tem como expositor Érico Miranda, com o tema Maria, Mãe de Jesus, e Kelps Vasconcelos, com o tema Por um Mundo Melhor. A entrada é franca.
O núcleo espírita Novo Mundo, que fica na rua Riachuelo, no bairro da Liberdade, convida a todos para participar do 43º aniversário da casa durante este mês de junho, com a seguinte programação. No dia 3/6, tema A Importância do Estudo no Movimento Espírita, com Cláudio Batista, a Caminho da Verdade. No dia 10/6, com o tema Os Sermões de Jesus, com Denise Lino, aqui da Seja. No dia 17/6, seminário, com o tema Vida Feliz, o Manual Histórico do Espírito Joana de Ângelos, com Oscar de Lira, aqui da Seja. E no dia 24/6, trabalho Solidariedade e Tolerância, Pilares para a Convivência, com José Francisco, da União Espírita Cristã de Patos. E no dia 1/7, Bem-aventurados os aflitos, com Socorro Paz, a Caminho da Luz. Sétimo, Encontra-me. Encontro das Associações Médico-Espíritas do Norte e Nordeste. Segunda Jornada Médico-Espírita Paraibana. Primeiro encontro acadêmico em Saúde e Espiritualidade, com o tema Saúde, Ciência e Espiritualidade. Maiores informações, procurar ou a livraria ou os murais aqui. Enfim, hoje o passe é coletivo. Iremos diminuir as luzes para podermos nos concentrar melhor.